Olá, como é que você está? O meio político partidário é a materialização de todas as monstruosidades concebidas no berço das universidades. Isso é evidente para você, não é nenhum segredo, é só você observar as universidades no Brasil e também nos Estados Unidos, né? Dependendo da universidade, até mesmo Harvard. Mas para o homem comum, do que importa isso? Eu achei esse comentário aqui no livro que eu estou lendo bem interessante. Uma boa definição de homem comum está em Ludwig von Mises, A Ação Humana, um tratado de economia. O homem comum não especula sobre grandes problemas. Ampara-se na autoridade de outras pessoas. Comporta-se como um sujeito decente deve comportar-se, como um cordeiro no rebanho. É precisamente esta inércia intelectual que caracteriza um homem como um homem comum. Entretanto, apesar disso, o homem comum efetivamente escolhe. Prefere adotar padrões tradicionais ou padrões adotados por outras pessoas porque está convencido de que esse procedimento é o mais adequado para atingir seu próprio bem-estar. E está apto a mudar sua ideologia e, consequentemente, o seu modo de ação sempre que estiver convencido de que a mudança servirá para melhor os seus interesses. Baseado em que são esses interesses? Será que é pelo medo, por ideologias, por pressão, pelo Estado? Isso varia muito. E o professor Olavo de Carvalho comenta: essa definição destaca dois traços: a passividade intelectual e a sujeição das ideias à comodidade pessoal ou à busca do conforto psicológico. Quando se dá ao jovem a ilusão de que, ao aderir às modas e crenças de sua geração, ele está se libertando e se individualizando, em vez de adverti-lo do que se faz por inércia e por busca de segurança psicológica, o resultado que se obtém é incutir nele o mais perverso dos conformismos. O homem não se liberta do espírito de rebanho, de que falava Nietzsche, simplesmente por passar de um rebanho mais velho a um rebanho mais novo. Isso evidentemente faz sentido. Hoje o ser humano só troca de tribos, né? A partir desse comentário, eu quero que você assista esses dois vídeos. Se a Vossa Excelência vier para cima de mim, para me enfrentar aqui, nós vamos procurar a Lei Maria da Penha, porque a senhora tem a força de um homem. Só tenho que lamentar o que está acontecendo aqui nessa comissão. Infelizmente, o seu partido, o PSOL, fez um desserviço colocando a senhora nessa presidência. Nós estamos já 4 horas e 10 minutos, o clima ruim, péssimo. Eu tenho um requerimento aqui para ser votado sobre um seminário, uma audiência pública de endometriose. Não foi votado. Então, essa comissão se tornou uma militância. E eu não tenho dúvidas que a sua fala agressiva está incitando a militância contra nós, deputadas, que não concordamos com o seu posicionamento. Nós temos direito de fala aqui. Enquanto mulher, na condição de mulher, a senhora não me representa. As pautas importantes, eu vi o seu depoimento, a sua manifestação no começo. A senhora, como presidente da comissão, deveria cobrar a ministra da Mulher para que ela viesse aqui. A senhora grita, parece que vai partir para uma agressão. Se a Vossa Excelência vier para cima de mim, para me enfrentar aqui, nós vamos procurar a Lei Maria da Penha, porque a senhora tem a força de um homem. Ela não tem a força de um homem, ela é. Ela não. Ela entre muitas aspas. Ele é um homem. O Felipe Santos, conhecido como Érica Hilton, é um homem. Mas a questão disso é que todo o ambiente se adapta a apenas um indivíduo com problemas familiares, com um problema mental, com um problema de comportamento, e todos são obrigados, sob pena de castigo na sociedade, se não tratar uma pessoa assim como senhora. Mas vamos assistir o outro vídeo aqui. O relógio tá parado ali. Venha! Ah. E por que o relógio tá parando? Fala aí de novo, é o quê? Horrorosa, feia. Olha o cara que tá chamando a deputada Clarissa Tércio de feia. Sabe que essa gente é doida, é drogada, é assim. Tem todas as comorbidades de problemas sociais na vida deles. Olha onde é que eles estão causando numa comissão da mulher. Você vai pedir isso pra uma mulher? Não, eu vou pedir que não se vai pedir isso pra uma mulher, chamar de horrorosa, uma mulher pra deputada? Olha, tem que chamar Você tá louco? Ei, tira esse cara aqui. Ei, você não pode continuar aqui, não. Você não pode continuar aqui, não. Cadê o segurança? Ele não pode continuar aqui, não. Bora. Fica aqui, não. Bora.
Parabéns ao deputado Éder. Palavra. Ele não pode defender isso. E respeitar uma mulher deputada. E a senhora admite isso. A senhora admite isso. Todos respeitaram ele, Respeita. respeitaram a Érica. Ele tem que se retirar. Você acha que tá certo isso? Tá certo. Tá completamente errado. Então, Mas então, você, então, agora, cumpra seu agora papel. não, eu não estou na presidência. Eu estou questionando o tempo, porque o relógio está parado. Tá certo. Sim, agora ele não pode continuar assim. Ele não pode continuar assim. Ele tem que respeitar, cara. Todos os deputados têm que ser respeitados. Agora, Vossa Excelência também não pode vir aqui agredir ninguém. Não, eles podem tudo, né? Eles podem ofender, eles podem até te dar um soco, como aconteceu com a Duda Concopiano, que ela levou um soco na boca de um desses militantes lá em São Paulo. Nada vai acontecer. Inclusive, o partido político aí do travesti, do Felipe Santos, ele diretamente manda pessoas para defender esse tipo de gente. Como é o caso aí da deputada, que é o Felipe Santos, aí indo diretamente em favor desse militante. Olha a carinha do maconheiro aí. O que ele fez com a mulher não pode. As medidas têm que ser tomadas não agressão com agressão. Não Vossa Excelência levantar do seu lugar e tacar o telefone do rapaz. Ele merecia muito mais, muito mais, porque o que ele fez, eu não vou admitir. Qual é a O homem não vai admitir aqui na comissão da mulher. Que respeitar uma Como é mulher. que Vossa Excelência pode recriminar a violência agindo com violência? Não é violência. Isso é contradição absoluta. A violência... Nossa, é assim, as pessoas normais, porque existe o certo e o errado, as pessoas normais são obrigadas a aceitar esse tipo de gente problemática, né? E ainda tem parlamentares que estão legislando em favor dessa gente maluca. Pois bem, o meu comentário é sobre essas questões e a gente vai discutir até sobre um estudo científico que desmonta todas essas questões de gênero, dos quais faz com que a deputada Erika Hilton, é o nome social dele, esteja aí numa cadeira legislando em favor dessa gente louca. Pois bem, eu fico imaginando a energia ruim, o ambiente carregado com essa gente ali, né? Com Felipe Santos e os militantes que apoiam ele, né? Mas antes de tudo, é importante que você apoie a mídia independente, apoie o meu canal, por exemplo, se inscrevendo e compartilhando. E, obviamente, deixando seu comentário, sua crítica, eu sou completamente aberto quanto a isso. E também você sabe que para isso acontecer é preciso de material, é preciso de assinatura, é preciso de software, de edição, é preciso até de pessoas que nos ajudem. Eu, particularmente, faço isso tudo sozinho. Então, eu vou deixar aqui o Pix aqui embaixo, ou o Zelle, para você que mora nos Estados Unidos. Se você se sentir impelido de contribuir com o meu trabalho, tá aí o Pix para você que mora no Brasil, ou o Zelle para você que está nos Estados Unidos. E também, através desse QR Code aqui, que está no canto superior direito da sua tela, você pode fazer uma doação através da plataforma Buy Me a Coffee, a partir de $5. E caso esse vídeo não esteja disponível no YouTube, você pode acompanhar também através do Substack, lá não existe censura, vai estar no Spotify, para você que enquanto dirige pode escutar o meu podcast, e também no X, vai estar tudo disponível, tá bom? Então, o meu ponto nesse sentido é que, ao admitir um travesti como legislador, a sociedade admite e aceita a falsa teoria teosófica satânica de que não existe verdade ou realidade. Isso é só um dos pontos em um mundo de subjetividade que essa gente prega. Evidentemente que tudo isso não passa de mentiras montadas para controlar a sociedade. O Erika Hilton representa o sucesso dessas teorias macabras que realizam experimentos com crianças a partir dos 6 meses, hein? Como eu sempre venho falando. E você acha que os candidatos da direita, como Flávio Bolsonaro, vão ter coragem de barrar isso? Você sabe que não. Vão ficar com medo de serem transfóbicos, como ele próprio demonstrou quando votou em favor da lei da misoginia. E outra coisa, é só você ver quem o PL está promovendo. Eu não quero ser desrespeituoso com um travesti como Yolanda Panda ou a Suelen, que se intitula trans de direita conservadora, mas isso não faz sentido no mundo real. A maioria das pessoas auto-identificadas tem algum tipo de transtorno que piora quando essas pessoas fazem tratamento hormonal para adquirir características diferentes ao seu sexo biológico, ou usam bloqueadores hormonais que prejudicam o seu cérebro. E a pergunta é, como essas pessoas poderão entender a seriedade de algum projeto de lei? Claro que para o dono do PL, o Valdemar da Costa Neto, isso não interessa. O que importa é a quantidade de votos que essas pessoas podem trazer, ou criar uma aparência de partido tolerante, que não discrimina esse tipo de gente. São falsas narrativas, né?
Olha, isso significa que a gente está ferrado. A gente vai ser refém de pessoas com instabilidade emocional e com desordens mentais. Eu não estou brincando. Nossa, Rafael, como você pode falar isso? Isso não tem base nenhuma. Seu transfóbico, intolerante. Eu tô cansado de escutar isso. Apesar das milhares de evidências apresentadas no meu livro e também das milhares de evidências que estão disponíveis aí de profissionais realmente éticos e que têm perdido seu emprego, ainda assim, ainda existe no Brasil a narrativa de que você falar contra toda essa loucura que o Érico Hilton representa, você está sendo um criminoso, um transfóbico. Mas, felizmente, um estudo histórico acaba de ser publicado, foi publicado esse mês. E ele expõe o óbvio sobre as mentiras sobre redesignação de gênero em adolescentes, crianças e, consequentemente, jovens adultos. Mas quem poderia imaginar que introduzir drogas experimentais como o Lupron podem piorar a saúde mental de pessoas que vivem ilusões, que têm problemas, todos os tipos de problemas, comorbidades, inclusive doenças mentais. Mas vamos ver o que diz esse estudo aqui. A Finlândia acompanhou todos os adolescentes que passaram por procedimentos de redesignação de gênero no país. Abre parênteses. Mutilações de mamas, de pênis, introdução de todo tipo de aparato no corpo para se parecer uma mulher. E isso é bastante macabro. E eles acompanharam isso nos últimos 25 anos. O título do estudo em português significa Morbidade psiquiátrica entre adolescentes e jovens adultos que contataram serviços especializados de identidade de gênero na Finlândia entre 1996 e 2019. Um estudo de registro. E quais foram os resultados desse estudo? As necessidades psiquiátricas não melhoraram após os procedimentos, após as mutilações. A transição de gênero não surtiu nenhum efeito na cabeça dessas pessoas. Segundo os militantes LGBTQ travestidos de médicos, eles alegavam sem base nenhuma que crianças e adolescentes não afirmados pelos pais se tornariam suicidas. Algo inverídico. Algo inverídico exposto pelo Dr. Michael Biggs, da Universidade de Oxford, e por milhares de outros médicos. Existe uma lista gigantesca de médicos éticos que se opõem a esses experimentos. Na verdade, a transição agravava um problema psiquiátrico já existente nos indivíduos em questão. Todas as vezes que o algoritmo ele joga esse tipo de conteúdo para mim, e eu sempre vou no perfil dessas pessoas. E lá tá, são autistas, tem TDAH, tem esquizofrenia, até síndrome de Down. Olha aqui esse perfil do que essa gente militante é capaz de fazer com essas pobres pessoas que têm síndrome de Down. Isso significa que elas não têm uma percepção que a gente tem da realidade e são facilmente manipuláveis. E onde foi publicado esse estudo? O estudo foi publicado na revista Acta Pediatric com revisão por pares. Foi liderado pela professora Rita Kerttu Kautiala, do Hospital Universitário de Tampere, na Finlândia. Kautiala dirige a clínica de gênero para jovens na Finlândia desde 2011. Ela também fez parte do conselho consultivo do relatório Cassie, no Reino Unido, a maior investigação independente já realizada sobre essa questão de transição de crianças, jovens e adolescentes. O relatório expôs a fraude das clínicas de gênero. Na versão espanhol do meu livro, eu mostrei os resultados do relatório da doutora Hilary Cassie, que eu já tentei de várias formas que ela me desse uma entrevista, mas um dia eu consigo. Ela é muito ocupada. Na Finlândia, todas as avaliações de identidade de gênero são centralizadas em 2 hospitais universitários. O registro é obrigatório. Os pacientes não podem optar por não participar. Quer dizer que todas as pessoas que passaram por uma transição de gênero foram acompanhadas. O exemplo é os últimos 25 anos que o estudo expõe. Isso se elas não cometeram um suicídio depois da transição. Você sabe que, como eu já afirmei, a transição bagunça toda a cabeça dessa gente, né? E eleva os problemas mentais que essa gente já tinha. Quanto ao estudo, significa que o conjunto de dados capturou o histórico completo de todos os adolescentes submetidos à avaliação de gênero no país, dos últimos 25 anos, de 1996 a 2019. E, diferentemente, no Brasil, você viu que os últimos 4 anos, principalmente, essa intensificação por afirmar
crianças e adolescentes no Brasil se tornou, assim, narrativa de direitos humanos. Quer dizer, todas as pessoas com problemas mentais, com comorbidade, com disforia de gênero, com problemas familiares, elas são levadas a se auto-identificarem trans através da propaganda nas redes sociais e também através das plataformas de streaming, por Hollywood. E assim, essas pessoas vão adquirir todo tipo de drogas para não se automedicar, mas para servirem de experimento, porque esses médicos, eles não têm base. Nem eles mesmos próprios sabem o que estão fazendo. Entre aqueles que se submeteram a cirurgias de transição de gênero, o aumento de comorbidade psiquiátrica foi drástico. Veja aí os dados. Procedimentos de feminização de homens que querem ser mulheres. Morbidade psiquiátrica foi de 9,8% para 60,7%. Naquele momento em que ele fez a transição, já havia sido constatados problemas mentais. E depois da transição, mutilação, esses problemas aumentaram em mais de 60%. Não é à toa que vocês viram nos últimos meses que pessoas auto-identificadas cometeram todo tipo de crime, todo tipo de tiroteio e assassinatos nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Mas isso não acontece porque eles sofrem a pressão por homofobia ou por transfobia, é justamente porque aqui as coisas não estão funcionando muito bem. E para os procedimentos de masculinização das mulheres que querem ser homens, de 21,6%, as comorbidades subiram para 54,5%. Após ajuste para o histórico psiquiátrico prévio, todos os adolescentes, com ou sem procedimentos, apresentaram risco contínuo elevado e semelhante. Mesmo aqueles que não passaram por cirurgias, aqueles que são apenas afirmados pelos pais e mudam seu nome, os riscos também foram semelhantes. Quer dizer, não é só fazer cirurgia de redesignação. Comparado ao grupo de homens, essas mulheres com problemas tiveram um aumento 5 vezes maior que o grupo masculino, né? Os próprios autores dos estudos foram diretos. Em alguns indivíduos, os procedimentos médicos parecem estar associados à deterioração da saúde mental. Quem poderia imaginar que uma droga que é usada para castração química de pedófilos, ela ia destruir a mente de uma criança em conflito? É óbvio que bloqueadores de puberdade, por exemplo, freiam o desenvolvimento do cérebro e tudo o que é associado, trazendo consequências irreversíveis para estes indivíduos. A revista científica na qual o estudo foi publicado tem revisão por pares. E a médica-chefe do Instituto de Gênero da Finlândia, ela endossa ainda mais o estudo. O estudo também descobriu que adolescentes encaminhados após 2010, quando a Finlândia registrou um aumento de 10 vezes nos encaminhamentos, graças aos fatores como redes sociais, doutrinação nas escolas e na mídia, esses indivíduos chegaram com necessidade psiquiátrica pré-existente muito maiores do que aqueles que chegaram nos anos anteriores. 47,9% desses adolescentes já haviam necessitado de tratamento psiquiátrico especializado antes do primeiro contato com a clínica. Lembra daquela entrevista que eu fiz com o Dr. Marcus Evans em 2022? A maioria desses jovens tem espectro de autismo, esquizofrenia e outras várias doenças que vai fazer com que o indivíduo pense que ele nasceu no corpo equivocado. Os autores do estudo sugerem que esse padrão pode indicar que, para muitos desses adolescentes, as dificuldades graves de saúde mental já existiam antes de se manifestar as questões relacionadas à identidade de gênero. E não o contrário. Ou seja, não é a disforia de gênero que estaria causando os problemas psiquiátricos. Na verdade, esses indivíduos já crescem em um ambiente onde a necessidade de questionar o gênero se torna mandatória. A liberação sexual atual, além de serem induzidos por massiva propaganda nas redes sociais, filmes e séries de TV. É só você ir lá no Netflix e nas outras plataformas que toda série vai ter um não binário, um transgênero. Até no X-Men 97 tem ali o mutante não binário, que pode ser homem e mulher, assim. Sempre atacando o comportamento desses jovens que acompanham esse tipo de conteúdo, esse tipo de programa. Olha, a conclusão do estudo não poderia ser mais clara e eu vou ler aqui exatamente como está escrito. As necessidades psiquiátricas não diminuem após a redesignação sexual médica, após todos aqueles procedimentos médicos.
Essa era a promessa central que justificava essas mutilações, experimentos com drogas em adolescentes e crianças. Essa alegação não se sustenta. Os próprios médicos da WPATH, que é a tal detentora e promotora da medicina trans, não sabem o que estão fazendo, segundo as denúncias da jornalista Mia Hughes e do Michael Schellenberg. Tudo detalhado lá no WPATH Files. Vou deixar aqui para você. E adivinha o que aconteceu com todas as pessoas que falaram contra isso? No Brasil nem se fala, vou falar só aqui fora, né? Tanto nos Estados Unidos como também na Austrália. Na Austrália, 2 médicos que levantaram exatamente essas preocupações enfrentaram medidas regulatórias. O Dr. Andrew Amos foi proibido de participar de um programa de reabilitação profissional por ter questionado publicamente esses tratamentos, esses experimentos. A doutora Gillian Spence foi suspensa e recebeu um aviso de demissão, um mês antes de um painel independente para divulgar as suas conclusões. A demissão dela está em julgado, né? Ela está lutando para receber uma indenização por tudo isso que ela passou. No Brasil, por exemplo, você tem visto que nos últimos meses tem aparecido casos de homens que se identificam como mulheres indo a ginecólogos. Essas pessoas, como a Erika Hilton, têm que procurar um urologista, um proctologista ou outras coisas, não um ginecologista, né? E eu deixei tudo isso detalhado no meu livro, inclusive em uma das reportagens de 2022, quando a medicina ela não levava em conta a anatomia de um homem e uma mulher ao ensinar essa tal medicina trans. Na verdade, isso é ativismo científico, que tem feito muitas vítimas. O estudo finlandês reforça as mesmas evidências que esses 2 médicos citados já tinham se manifestado anos anteriores. Vários outros profissionais ao redor do mundo sofreram sanções por questionar o ato criminoso apresentado como se fosse questões de saúde para a criança, né? Você vê aquela gente louca lá protestando nos Estados Unidos dizendo que o Trump está ameaçando a saúde de uma criança trans. Não existe criança trans. Existe uma criança sendo levada para um caminho que não terá voltas e, consequentemente, ela vai ser chamada de destransicionado. É o que a gente tem mais visto, são pessoas que, quando adquirem uma maturidade mental, se adquire, elas percebem que elas foram enganadas. Eu já citei vários casos. Um dos casos é da Keira Bells, um dos primeiros casos expostos em 2019. Eu ainda morava em Londres nessa época e eu acompanhei tudo detalhadamente. E no contexto global? O relatório Casey, do Reino Unido, uma investigação de 4 anos recomendada pelo NHS, que é o SUS ali do Reino Unido, concluiu que as evidências para o uso de bloqueadores de puberdade e hormônio em menores são notavelmente fracas. E o pior, o relatório avaliou os padrões australianos para a medicina de gênero infantil, com nota, olha só, numa escala de 100, esses procedimentos levaram nota 19. Basicamente, nunca serviram para nada. Lá em Queensland, na Austrália, esses procedimentos foram suspensos até 2031. Assim como no Reino Unido, que isso está banido de menores, jovens, adolescentes e pessoas com distúrbios mentais. O que os autores finlandeses recomendam é avaliação psiquiátrica completa e tratamento contínuo antes e depois de qualquer procedimento médico. As necessidades psiquiátricas devem ser adequadamente atendidas, o que não acontece no Brasil. E a ciência está impulsionando o debate político, e a verdade, por mais que tente suprimi-la, ela sempre vai aparecer, de formas, assim, horríveis. No Brasil, o Felipe Santos, vulgo Erika Hilton, o travesti deputado, propôs a seguinte lei que vai combater as pessoas que querem evitar que crianças e jovens entrem nesse caminho com danos irreversíveis. O projeto de lei 5034/2023, apresentado em 17 de outubro de 2003, o objetivo desse projeto de lei, alterar a lei de tortura, número 9455/1997, para equiparar as chamadas terapias de conversão, que não existe isso, ou cura gay, ou cura de trans, ao crime de tortura. Na verdade, quem está por trás do Felipe, do Erika Hilton, é evitar que as pessoas que foram enganadas pela transição peçam ajuda e exponham a verdade sobre esses tratamentos. É por isso que eles querem demonizar as igrejas. Quando todo mundo deu as costas para as pessoas que são destransicionadas,
O único lugar que eles têm para ter amparo são justamente as igrejas, são justamente os cristãos que têm ajudado essas pessoas. O texto dessa lei criminaliza ações, métodos ou práticas que tenham como objetivo converter, modificar, alterar ou negar a orientação sexual ou a identidade de gênero de uma pessoa, né? Tudo subjetivo, como toda lei que o pessoal ou tudo que é relacionado a essa gente propõe. Isso inclui não só práticas religiosas ou psicológicas agressivas, mas também qualquer tipo de intervenção, terapia, aconselhamento, tratamento, grupo de cura, retiro e etc. E daí ninguém sabe o que define o que é terapia agressiva, né? O objetivo é evitar que as pessoas destransicionem ou abandonem sua identidade de gênero, orientação sexual e abandone a modinha, abandone o caminho da manipulação. É isso que essas leis propostas pelo Felipe Santos querem, né? Amarrar as mãos de quem quer a verdade. Na prática, o projeto pode alcançar psicólogos, psiquiatras ou terapeutas que ajudem alguém com dúvida ou arrependimento sobre a transição, no caso a destransição, a explorar ou reverter o processo, né? Se você está sofrendo aí com as inúmeras drogas que essa transição leva você a tomar, você não pode pedir ajuda, né? Você tem que se matar ou morrer. É por isso que essa gente tira a própria vida, porque é tanto sofrimento por causa dessa transição. Pais, familiares ou profissionais que apoiam uma pessoa, especialmente menor, a não seguir com hormônios, cirurgias ou afirmação imediata de gênero, serão criminalizados. Abordagens exploratórias ou baseadas em saúde mental que questione se a disforia de gênero é o principal problema ou se há comorbidades, autismo, traumas, depressão e etc. por trás disso. Esse é o objetivo da lei, criminalizar qualquer coisa que questione a subjetividade da teoria de gênero. Imagina, né? No Brasil, esse estudo ia ser considerado transfóbico, né? A justificativa do projeto de lei do Erika Hilton denomina essas práticas de assujeitamento dos corpos de identidade. Sempre essas palavras idiotas, né? E as define como tortura psicológica ou física. Pena prevista: reclusão de 2 a 8 anos, mesma pena de crime de tortura. Se for praticado por servidor público, psicólogo do SUS, pode haver demissão. Isso é o menos pior, né? O crime seria inafiançável, já que é equiparado à tortura, um dos crimes mais graves na Constituição brasileira, né? É por isso que eu sempre enfatizo e critico pessoas como a Damares. Esse é o meu grande problema com esses políticos que aceitam isso com naturalidade e têm medo de se expor, como o nosso querido candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Ana Campanholo, Nicolas, eles são exceções. Não sei se vocês lembram da deputada Nicole, né? Pelo menos a deputada Nicole é mais bonita que o Érico Hilton aí. Enquanto até mesmo esses do PL estão criando um fundamento sólido para que o brasileiro viva sob a ditadura do identitarismo, vários outros políticos têm lutado contra isso, têm exposto isso. Excuse me, ma'am. No porn at the bar. Oh, it's okay. I'm transgender. Oh, I had no idea. Do whatever you want all the time. Como tem esse meme aqui do American Dad, eu não sei se é do American Dad ou do Family Guy. Um travesti vai poder fazer o que quiser e se você ousar questionar, você vai ser chamado de transfóbico. Imagina, né? Você vai ver um homem de 2 metros de altura, de salto alto, você vai ter que chamar senhorita donzela. E eu vou ficando por aqui. Se esse conteúdo foi importante para você, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário e se inscreva nas plataformas onde eu estou presente. Porque aqui a gente não foge do debate e a gente aponta o dedo literalmente, né? Eu sou o Rafael Sanzio, até o próximo episódio. Tchau!